Glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais uma sexta-feira, Sexta Grow, aqui no CCC Vinhedo. E hoje, nessa semana do enfrentamento, nós vamos ministrar a palavra sobre crescer habilitando a fé. Eu quero te convidar a ficar conosco até o final, que você possa receber essa palavra aí na tua casa, você que está aqui. Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos e te bendizemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te rendemos graças, Pai, porque o Teu Espírito nos conduziu e o Senhor está em soberania no controle de todas as coisas. Senhor Deus, que a Tua presença enche esse lugar, que a Tua presença invada cada lar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, cria um ambiente da Tua glória, desde os louvores, para que quando nós ministrarmos a Tua palavra, Senhor Deus, seja semente em terra fértil, Deus. Nós consagramos esse tempo na Tua presença, esse culto que seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Oh Deus, salva-me pelo Teu nome e faça-me justiça pelo Teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar bem a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o Teu nome, ó Senhor. Louvarei o Teu nome, louvarei o Teu nome, ó Senhor. Porque é bom, porque é bom. Louvarei o Teu nome, ó Senhor. Louvarei o Teu nome, louvarei o Teu nome, ó Senhor. Louvarei, 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 louvarei o Teu nome, ó Senhor. Louvarei o Teu nome, louvarei o Teu nome, ó Senhor. Porque é bom, porque é bom. Louvarei o Teu nome, ó Senhor. Louvarei o Teu nome, louvarei o Teu nome, ó Senhor. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ei, louvarei, 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 louvarei o Teu nome, ó Senhor. Louvarei o Teu nome, louvarei o Teu nome, ó Senhor. Porque é bom,
louvarei, 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 louvarei. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus, feche seus olhos. Você acabou de dizer que você louvará o Senhor porque é Ele quem te sustenta a vida. Quando você reconhece quem é que te sustenta, as adversidades da vida, por mais que elas existam, elas nunca vão poder te parar. Isaías capítulo 1, através da vida do profeta Isaías, Deus ele começa a falar aonde ele abomina o culto que existia em Israel a ele, por causa do sentimento das motivações contaminadas. E ele fala em Isaías capítulo 1, fala assim, que o boi reconhece quem dá alimento para ele e o jumento também, mas Israel já não me reconhece mais. Então que em nome de Jesus Cristo nos teus lábios sempre exista um louvor de gratidão ao Senhor, de submissão e de adoração e amor a Ele, porque você reconhece que tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo sempre vai ser para Ele. Então, como a Bíblia diz, dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Senhor Deus, vamos orar agora a Deus, em nome de Jesus, peça perdão pelos teus pecados, se limpa na presença do Senhor agora, se aquilo que muitas vezes contaminou o teu coração e você sabe, aquilo que tem assolado a tua consciência e você sabe, que em nome de Jesus Cristo você possa agora pedir perdão ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós vamos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus, oramos e Te pedimos, Senhor, tende misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, limpa as nossas iniquidades, Pai, aquilo que nós temos feito, Senhor Deus, que em nome de Jesus tem nos afastado de Ti, nos afastado do propósito, nos afastado de completar um testemunho, Senhor Deus, tende misericórdia de nós nessa noite, perdoa nossa muitas vezes, Senhor Deus, aquilo que os nossos olhos cobiçam e desejam que não vem do Senhor, nós denunciamos agora em nome de Jesus, as emoções que nos tentam nos fazer refém, nós cedemos a ela, nos perdoa, Senhor, quando não vigiamos, Pai, tende misericórdia de nós nessa noite, Senhor Deus, limpa-nos do pecado, Senhor, nós lançamos sobre o Senhor, porque o Senhor venceu isso na cruz do Calvário, e em nome de Jesus tomamos de Ti o fardo que é leve e o jugo que é suave, tomamos de Ti a porção do sangue do Cordeiro que nos cobre, nos limpa e nos liberta de todo pecado e de toda acusação. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje então, nossa Sexta Grow. Quero te convidar a abrir lá no livro de Mateus, capítulo 15. Vamos crescer habilitando a nossa fé. E é importante a gente entender que crescer é um processo de desenvolvimento, e se desenvolver é um processo de habilitação, certo? A gente teve o mês da habilitação aqui no CCC, no mês de fevereiro, que era o segundo passo dos fundamentos apostólicos. Você tem um posicionamento, na sua posição você vai se habilitar, e essa habilitação vai gerando um mover, e esse mover vai te levar a viver a Constituição e por aí, tudo aquilo que a gente já viveu, mas você vai habilitar hoje, você vai crescer habilitando a sua fé. Porque a palavra de Deus fala em Tiago que se a fé sem obras, ela é morta. É aquilo que diz, quem já andou de stand-up na praia, sabe que quando você está andando no stand-up, você sobe na prancha e você tem que remar. Você rema de um lado, rema do outro. Você quer ir para frente, você é obrigado a remar. Joga na esquerda, joga na direita. Joga na esquerda, joga na direita. Por quê? Porque se você remar só do lado esquerdo, o stand-up vai começar a andar em círculo. Você só remar do lado direito, ele vai começar só a andar em círculo. E a nossa vida cristã, ela é mais ou menos assim. Você está numa prancha da tua caminhada cristã, você está surfando ali no mar daquilo que é a tua caminhada, e para você avançar, você precisa ter um remo de fé, um remo de obras. Um remo de fé e um remo de obras. Porque a consequência da tua fé sempre vai ser da verdadeira fé, não uma fé religiosa, uma fé mística, mas a verdadeira fé, a fé gerada numa essência do Espírito, ela sempre vai ser fruto de sempre vai gerar um fruto de uma obra. Então você rema de um lado a fé, do outro você rema a obra. Então você sempre vai estar avançando. É o que Tiago fala no livro dele, quando ele diz, você fala que tem fé, ele fala, fale do tamanho da sua fé, que eu vou te mostrar os meus frutos. Porque quem tem uma fé genuína, sempre vai existir um fruto, sempre vai existir
um milagre, uma obra naquilo que é a medida espiritual. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu quero te convidar, abre a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. A palavra do Senhor fala assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Jesus agora se retirou de onde ele estava e ele vai para um lugar fora de Jerusalém. Fora de Israel, desculpa. Então, Jesus agora não está mais na região de Israel, está perto da região de Israel, mas agora está em outro país. Aqui no caso seria a Fenícia. Então vai para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia daquela região, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher estava com uma situação onde a filha dela estava endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Isso aqui é muito louco, porque várias vezes na Bíblia, Jesus é quem fala, Jesus instrui, Jesus ensina. Nós tivemos a semana do ensinamento, só que dessa vez a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, despede ela que ela está incomodando. Está gritando aqui, está fazendo vergonheiro, está fazendo a gente passar vergonha. Mas, versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Até aí. Qual que é o contexto da história? Jesus Cristo estava ali, todo o capítulo 15 de Mateus, vai destrinchar alguns acontecimentos que Jesus está passando. E aí, quando esses acontecimentos em Israel se resolvem, Jesus pega e ele vai para uma região fora de Israel, de Tiro e Sidom. É muito engraçado porque no texto Jesus ele vai dizer assim: olha, eu não vim senão para os perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas porque se ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, qual é o motivo de Jesus ter saído de Israel? Qual o motivo de Jesus passar por Tiro e Sidom, que não tinha nada a ver com Israel, porque Tiro e Sidom fazia parte da Fenícia, se ele veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque existia um manto profético a ser habilitado fora de Israel. Aquilo que seria previamente, futuramente, o ministério de Cristo para os gentios, para mim e para você que não somos nascidos judeus, ia ser habilitado profeticamente já em Cristo, ali naquele momento. Aquilo que Paulo iria manifestar aos gentios futuramente, que é trazer o evangelho àqueles que não são judeus, já foi habilitado pelo próprio Senhor Jesus. Quando? Quando acontece a situação de, por exemplo, Gadara, que a gente já ministrou nesse mês aqui. Gadara é um lugar fora de Israel, e agora também a habilitação de Tiro, que acontece em Tiro e Sidom, que era na Fenícia. Então, essa região de Tiro e Sidom ficava na Fenícia, e essa mulher representa profeticamente aquilo que seria uma reversão de um espírito que agia naquela área. Aquela mulher, em primeiro lugar, ela representa a reversão do espírito de Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel era uma rainha descendente de Tiro, daquela região de Tiro e Sidom. Era uma rainha fenícia. Vai dizer lá no livro de 1 Reis que Jezabel se casa com Acabe. Quando ela se casa com Acabe, eles fazem uma aliança, e ela começa a introduzir dentro da nação de Israel uma contaminação, que era o culto a um deus chamado Baal. Então, quando Jezabel se casa, ela começa a instaurar, e ela começa a eliminar do meio de Israel, que era o povo do Deus vivo, do nosso Deus, ela começa a eliminar o culto ao Deus vivo, e começa a introduzir o culto a um ídolo chamado Baal, que era o Deus, Baal, no caso na mitologia fenícia, ele representa aquilo que é o Deus da fertilidade. E aí tem toda a história que a gente conhece, de Elias e tudo,
contra os profetas de Baal, mas em primeiro lugar aquela mulher ela representava uma reversão. Porque a habilitação, mas na maioria das vezes, ela vai ser concedida mediante a uma reversão. Existia um cenário de paralisia. Quando você decide se mover, você está se habilitando, você está revertendo o cenário de paralisia. Amém? Então aquela mulher, ela representa profeticamente a reversão do espírito de Jezabel. E como age o espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel deseja constantemente matar aquilo que é a voz profética. É o que Jezabel tentou fazer com Elias quando ameaçou Elias. É o que o espírito de Jezabel mais para frente vai agir em Herodias, quando Herodias Herodias dança para Herodes e pede a cabeça de João Batista. Ou seja, quer calar a voz profética. Por quê? A Bíblia diz que João Batista se movia no espírito de Elias. Então agora lá em Herodias, ela pede a cabeça de João Batista porque ela quer calar a voz profética. Então aquela mulher, descendente da mesma região de Jezabel, em vez de querer ser cabeça, porque o espírito de Jezabel deseja estabelecer domínio, certo, sobre as situações, aquela mulher em primeiro lugar, a Bíblia diz que ela vai até Jesus, ela clama atrás de Jesus e pede socorro e reconhece que Jesus é filho de Davi e fala, Senhor, filho de Davi. Então a primeira reversão que ela faz, Jezabel desejava matar o profético, aquela mulher buscou o profético que Jesus carregava. Então já começou um cenário de reversão, então já começou um cenário de habilitação. Por quê? Porque ela cria. Ninguém sai correndo atrás de alguém, gritando, se expondo, se não crê naquilo que está buscando. Então aquela mulher foi atrás de Jesus e começou a clamar. Então, em nome de Jesus, em primeiro lugar, aquela mulher se curvou e buscou o profético. Segundo lugar que essa mulher reverte, o espírito de Satanás. Quando a Bíblia vai falar de Satanás, quem Satanás era, vai usar dois textos. O primeiro texto vai falar de Satanás em referência, em uma alegoria ao rei da Babilônia, isso vai estar lá em Isaías 14, mas uma outra alegoria que Satanás é representado, Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz, Ezequiel escreve e profetiza contra o rei de Tiro, e essa alegoria ao rei de Tiro, essa analogia com o rei de Tiro, representa na verdade a queda de Satanás. E essa marca que existia no rei de Tiro, a Bíblia diz em Ezequiel 28, que Satanás era o aferidor da medida. Satanás era aquele que aferia, indicava ali, equilibrava as medidas e auxiliava nessa dinâmica que existia no mundo espiritual. Então, Satanás, quando ele peca na medida, em vez de gerar uma medida de distribuição, ele gera uma medida de retenção, isso que gera a queda. Ele retém a glória de Deus, ele deseja tomar o lugar de Deus, ele deseja estabelecer um domínio. Então, aquela mulher, ela poderia naquele momento ter uma retenção. Que retenção que ela poderia existir? A sua própria dignidade. Eu não vou, minha filha está endemoniada, precisa de ajuda, mas eu não vou ficar me humilhando para um judeu. Eu não vou ficar me humilhando para isso. Eu não vou me curvar e correr atrás dele. Um dos maiores retenções que o ser humano tem no seu coração se chama orgulho. Porque muitas vezes o orgulho faz você reter o perdão. O orgulho faz que você retenha a misericórdia. O orgulho faz com que você retenha o testemunho. Porque muitos testemunhos não são dados, porque a sua reação diante das situações sempre é de orgulho. E orgulho é a marca de Satanás. Então é muito louco quando a gente parar para perceber que aquela mulher reverteu a marca do espírito de Jezabel, que deseja matar o profético, buscando o profético que era Cristo, e ela reverte a marca daquilo que era uma marca de Satanás no homem, que é a retenção, quando ela se expõe para buscar Cristo e para buscar uma resposta em Cristo. Amém? Em terceiro lugar, da história é muito louco, porque Jesus ele tem uma atitude um pouco diferente. A Bíblia diz que a mulher foi correndo atrás de Jesus, e várias vezes na Bíblia, Jesus para, como a história do cego de Jericó. O cego grita, filho de Davi, a mesma frase que a mulher cananeia, e ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus manda chamar o cego e realiza a cura no cego. Várias vezes as pessoas procuram Jesus, Jesus tem compaixão delas e acolhe elas, mas aparentemente, nesse momento, em Mateus capítulo 15, a mulher corre atrás de Jesus, chama por Jesus,
reconhece que Jesus é o filho de Davi, só que a Bíblia diz que Jesus, versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Você pode estar pensando assim, olha, esse não é o meu Jesus. O Jesus sempre responde. Não, aconteceu alguma coisa aqui. Eu te pergunto, por que Jesus não respondeu? Porque tudo no mundo espiritual, você precisa aprender nessa noite. Se a gente está falando de crescimento, para crescer existe uma medida. A habilitação é uma medida. Tudo no mundo espiritual, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de medidas. Então, para você ver a habilitação da tua vida, é importante que você entenda que precisa existir uma medida. E aquela medida, Jesus estava querendo gerar algo nos discípulos. Naquele momento, Jesus queria gerar uma habilitação nos discípulos. Porque ou você entende a medida para ser habilitado, ou você vai desprezar a habilitação. Ou você entende as situações, os momentos, os eventos da tua vida, aonde exige uma resposta tua, onde exige uma reação numa medida. E se você não atingir a medida, ou você não entender isso, você vai desprezar a sua habilitação. Tanto é que os discípulos olham para Jesus, e a primeira coisa que eles fazem não é assim, Senhor, tende compaixão dela. Eles podiam ter falado, Senhor, tende compaixão dessa mulher. Olha, Deus, ela corre atrás de nós. Ouve o clamor dela. Eles não entenderam. O fato de Jesus não dizer nada, e Jesus já tinha tido várias reações, eles já tinham participado de vários milagres com Jesus, visto como era o modus operandi de Jesus, mas nesse momento a mulher se expôs para clamar atrás deles, mas eles optaram, nesse momento os discípulos optam pela linha da carne humana, falando, manda ela embora. Os discípulos não entenderam. Jesus queria habilitar algo neles. Jesus queria habilitar neles uma compaixão. É o que a gente ministrou aqui sexta-feira passada, sobre Mateus capítulo 9. Só que naquele momento eles olham e falam assim, despede-a. Versículo 23, fala assim, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Nenhum dos discípulos pôde rogar por aquela mulher. Nenhum discípulo havia entendido ainda a medida das coisas que estavam acontecendo. E aí Jesus olha para eles e responde assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí a Bíblia diz que muitos de nós talvez, diante de uma aparência de desprezo de Jesus, teríamos desistido. Teríamos olhado e falado, quer saber, também eu não vou mais querer isso aí. Estou clamando, o cara não quer saber de mim. Quantos de nós, por causa de alma, por ataques na nossa alma, por sentimentos, por momentos da nossa vida, onde as pessoas não corresponderam, onde os eventos da vida, as situações da vida, não corresponderam com aquilo que nós buscávamos, ou com aquilo que nós tínhamos uma expectativa, nós abandonamos a caminhada. Quantas vezes você colocou uma expectativa numa situação, ela não foi atendida e você abandonou a jornada? E muitas vezes você começa a ter aquela sensação de, Deus não está comigo. Como Jesus pode deixar isso acontecer? Como Deus pode deixar isso acontecer comigo? Eu que estou sempre com Ele, eu que estou clamando, eu que estou... Por que Deus? E a gente fica, por quê? Perguntas demais para respostas de menos. Perguntas demais, a gente fica perguntando demais e agindo de menos. Então, aquela mulher, diante desse leve desprezo, diante da ideia dos discípulos dizerem para Jesus, despede, diante da ideia de Jesus falar, cara, eu não vim para eles, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquela mulher tem uma atitude de perseverança. A Bíblia diz que aquela mulher se lança aos pés de Jesus, e um detalhe, ela chega até Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, e ela o adora. Aquela mulher tinha tudo para ter a marca de Jezabel e de Satanás, mas aquela mulher manifestou a marca de Elias, porque a Bíblia vai dizer que Elias intercedeu pelo povo de Israel, que é a continuidade da geração. E a Bíblia diz que Elias, quando enfrenta os profetas de Baal, ele entrega uma oferta, invoca o Senhor, e a oferta vem e é consumida. Ele intercedeu pela nação de Israel. E aquela mulher se ajoelha diante do Senhor Jesus, ela o adora, e a adoração só existe no Espírito. Amém? A adoração é uma marca que só existe no teu Espírito. Então aquela mulher, para a Bíblia dizer que ela adorou, ela teve uma conexão no Espírito. Ela se clamou no Espírito. Ela teve uma fé verdadeira, real, não na alma de sentimentos,
Não de emoções, mas uma fé real. Ela teve realidade no seu espírito. E a Bíblia diz que ela adora e ela clama e intercede pela filha dela, a marca de uma nova geração. E Jesus olha para ela e fala, e agora Jesus propõe um desafio. Jesus ele sempre coloca um desafio. Por quê? Porque é o desafio, quando você rompe o desafio, quando você vence o desafio, você gera um testemunho. A palavra fala disso, Tiago vai dizer isso. Tiago fala que quando nós somos provados, quando nós conseguimos, passando pelas provações, nós sendo aprovados, somos fortalecidos na nossa fé. Nós passamos por desafios, Jesus propõe um desafio para aquela mulher. E aquela mulher rompe o primeiro desafio, que ela vai e ela se humilha diante do Senhor. Aquilo que era a marca de uma retenção, que eu falei antes, ela agora coloca os joelhos no chão, que é o contato. O joelho é o contato daquela que clama. A gente viu sobre isso essa semana. Então, em nome de Jesus, ela vai ali, ela clama, e a Bíblia diz que Jesus propõe um desafio ali, e Jesus fala para ele, olha, não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque Jesus estava falando que ele era o pão da vida, os filhos da mesa é Israel, e os cachorrinhos era tudo o resto. Quem ainda não havia ia vindo para eles. Inclusive a Bíblia vai dizer que cachorro é um animal imundo. Que loucura Jesus falar disso, né? Cachorro é um animal imundo. Só que aquela mulher, na sua fé, ela tinha uma resposta no Espírito. A tua fé vai te levar a ter sempre uma resposta no teu Espírito. E Jesus propôs um desafio para aquela mulher. Só que naquele momento ela olha para ela e fala assim, sim, Senhor. Só que os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê? Porque fé é uma medida. A Bíblia diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, se joga para o mar, ele vai se jogar e você vai realizar grandes coisas. E a resposta, quando Jesus propõe um desafio para aquela mulher, ela propôs um desafio para que pudesse ser manifesta a fé dela e a medida da fé dela, e ela creu. E a resposta dela espiritual na fé provou que a medida da fé dela era grande. Grave o que eu estou te falando. Se a tua medida de fé for, no mínimo, do tamanho de um grão de mostarda, você vai pegar uma migalha e vai fazer da migalha um banquete. Porque se você tiver fé, você pode passar por toda e qualquer situação da tua vida. Paulo vai falar isso em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tanto sei ter muito como ter pouco. Eu sei. Tanto sei ser humilhado, como sei ser exaltado. Paulo fala, eu passei por todas as coisas, eu sei passar por toda e qualquer situação. Versículo 13, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Porque se você tem fé, você pode passar por toda e qualquer situação. Porque ainda que você esteja passando uma situação de migalhas, a tua fé vai fazer a migalha ser transformada num banquete. E aquela mulher surpreende Jesus com a sua fé, ao ponto de Jesus falar assim, vai, que a tua fé, grande é a tua fé, tua filha está curada, e a partir daquele momento, a filha dela viveu uma cura. Para você viver o crescimento, para você viver uma habilitação da tua fé, é preciso que você entenda a medida da tua fé. Eu não sei como está o teu coração hoje, eu não sei como está a tua fé hoje, mas que em nome de Jesus, se existe qualquer incredulidade no teu coração, eu declaro e profetizo desse altar que seja rompida em nome de Jesus. Que toda incredulidade, que você seja esvaziado da incredulidade, mas que o Espírito Santo agora vive o teu interior, para que você possa viver esse banquete. Porque a migalha era apenas uma palavra. A Bíblia não diz que Jesus foi até a casa dela e tocou no corpo dela. Tocou no corpo da filha e expulsou o demônio. A Bíblia diz que Jesus pegou e testificou que a fé dela gerou testemunho. Toda vez que a tua fé tiver a medida exata, você vai saber responder no Espírito. E essa resposta no Espírito vai gerar uma reversão. E essa reversão vai ser um testemunho, porque vai ser a tua habilitação. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar, fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Que você possa agora fechar os teus olhos aí na tua casa, você que está aqui. E que você possa clamar ao Senhor. Aquela mulher adorou. A Bíblia diz que aquela mulher se curvou do Senhor e pediu socorro e adorou. E Deus não rejeita um coração quebrantado. Outra passagem, Jesus vai dizer para 2 cidades de Israel,
ai de ti Betsaida e ai de ti Corazim. Se tivesse feito o que foi feito nas cidades de vocês, se tivesse feito isso em Tiro e Sidom, as pessoas de Tiro e Sidom teriam se convertido, se arrependido, mas vocês não. Tiro e Sidom era um lugar muito ruim, mas não há nada tão ruim que Cristo não possa consertar. Não há situação que Cristo não possa reverter. E a história dessa mulher é uma história de uma reversão. Tinha tudo para ser carregada de malignidade, mas ela manifestou o Senhor. Então que em nome de Jesus você possa manifestar agora a tua fé. Ore a Deus em nome de Jesus. Peça para que Deus avive a tua fé. Em outra passagem tem um homem que chega para Jesus e fala: Senhor, ajuda a minha fé. Porque se a tua fé for grande, as tuas obras vão ser realizadas, vão testificar. Porque se a tua fé for grande, nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível ao que crê. Que dentro do teu interior agora seja gerado um ambiente de fé. Que dentro do teu interior agora se comece a ser produzido um ambiente de fé. O ambiente daquele que acredita no sobrenatural. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, que fé é a certeza das coisas que não se veem e a plena convicção daquelas coisas que se esperam. O que você tem esperado? O que você tem clamado? Qual o desafio tem sido proposto a você para que você rompa? Qual os desafios dos teus sentimentos? Qual é a prisão dos teus sentimentos que tem sido proposto para que você vencesse e rompesse, mas todos os dias você cai na mesma coisa? Hoje é dia de você romper essas coisas. Em nome de Jesus, hoje é dia de você ter uma atitude diferente, hoje é dia de você romper essas coisas. Hoje é dia de você ir mais além. Hoje é dia de você vencer aquela coisa religiosa que fica falando: eu oro, mas Deus não responde. É tempo de você romper isso em nome de Jesus. Aquela mulher não se deixou entrar no mimimi da sua alma e pensando: ai, Jesus não me responde. Aquela mulher insistiu, aquela mulher perseverou, aquela mulher se expôs, aquela mulher clamou, mas aquela mulher viveu a cura da sua filha, a libertação da sua filha. E às vezes tem demônios tentando dominar os sentimentos o tempo todo. É hora de você entrar nessa guerra. Comece a orar agora em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito venha, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é uma marca, um ataque do espírito de Jezabel, um ataque do espírito do inimigo, Pai, que tenta gerar dentro de nós uma retenção, que tenta gerar dentro de nós um protecionismo, Senhor, que muitas vezes nos impede de romper os desafios. Meu Deus, essa sensação de proteção que muitas vezes nós temos do nosso próprio ego, Senhor, essas coisas de, ai, olha a minha dignidade, e que muitas vezes essa dignidade tão falsa, tão religiosa, nos impede de romper os desafios e ver uma verdadeira habilitação, que enfraquece a nossa fé, que muitas vezes a nossa dignidade humana, carnal, a nossa moral muitas vezes religiosa, Senhor Deus, ela é maior do que a fé que devia ser gerada no nosso espírito, para que nós pudéssemos viver o sobrenatural. E por causa disso existem situações na nossa vida que não mudam, Senhor. Eu denuncio essas situações agora. Eu denuncio as situações que não mudam na vida de cada um que está me assistindo, meu Deus, e cada um que está nesse lugar nessa noite. Senhor Deus, situações que não mudam por falta de fé, situações que a pessoa já desistiu, Deus, de perseverar, de insistir, de lutar. Senhor Deus, tem de misericórdia agora e começa a trabalhar no seu interior, Deus. Eu peço, Espírito Santo, começa a trabalhar, começa a mover o interior. Há uma disposição, começa a colocar em movimento o que é a paralisia. E Senhor Deus, que não haja em nós desprezo pela habilitação. Dá discernimento para que nós possamos entender as medidas, Senhor. No nome santo de Jesus, para que os testemunhos sejam produzidos para a honra e glória do Teu nome. Senhor Deus, nos livra de chegar ao final da nossa vida, Pai. Nos livra de chegar ao final desse mês, Senhor Deus, sem completar os testemunhos que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Segura minha mão. Aleluia. Ensina a viver, vencendo pra vencer. Aleluia. Confio em Ti, me entrego a Ti, Jesus, meu Deus, pode.
Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode. Deus pode fazer muito mais. Ele pode, meu Deus pode fazer muito mais. Aleluia, aleluia. Ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, desde que você tenha fé. Que fé? Nem que for um grão de mostarda, mas essa medida já vai gerar algo no mundo espiritual. Se você tem passado por situações a qual você sente que você não consegue mais acreditar, eu quero te convidar a você clamar ao Senhor mesmo. Clama, fala para Deus, ajuda a minha fé. Às vezes a gente cria uma casca para conseguir lidar com as situações da vida. A gente vem para a igreja, cria uma casca, a gente chega no nosso trabalho, coloca outra casca para conseguir lidar com as situações. O problema de você criar uma casca, e essa casca criada pela tua alma, é que quando mais a casca pesa, vai chegar uma hora que a casca vai pesar tanto que a tua alma secou por completo, o teu espírito, secou por completo, e você já não sabe mais nem quem você é. Que em nome de Jesus, que nessa noite você tem um objetivo, chegar até Jesus. Que aparentemente as situações da vida queiram dizer que Ele te despreza, Ele não te despreza. Existe um desafio proposto para mim e para você. E quando você vence esse desafio, os céus se abrem. Quando você vence esse desafio, você tem o despojo. É que nem numa guerra. Quem vence a guerra tem direito de pegar o despojo. Mas só tem despojo quem vai para a guerra e vence. Amém? Eu quero te convidar a ministrar nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E quero levar você a meditar sobre isso. Aquela mulher pegou um pouco que ela tinha, que ela falou, se o Senhor me dá uma migalha, por causa da fé dela, ela transformou a migalha num banquete e viveu o milagre. Eu quero que você entenda que a vida, nós tivemos aqui há pouco tempo um missionário, Joshua, que ele falou que nós estamos em guerra, e é uma verdade, nós estamos em guerra. As obras das trevas avançam todo dia, muito e muito. São agendas que existem por aí de ideologias e muitas outras coisas, muitas outras porcarias que tem por aí. É preciso que o reino de Deus dê uma resposta. E é engraçado porque a Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos. Lá em 1 Samuel chama Deus de Senhor dos Exércitos. E esses dias eu estava pensando que se você fosse general de um exército e estivesse existindo uma guerra, para quem você mandaria recurso? Para os soldados que estão na guerra? Para quem está na guerra? Ou você mandaria recurso para quem está em casa sem fazer nada? Se você fosse um general, obviamente você mandaria para os exércitos, para que eles continuassem na guerra. Quando você tem um coração, quando você tem uma disposição para estar na guerra, entrar nas guerras, seja ela financeira, seja ela em qual âmbito for, da obra de Deus, o suprimento vem para a tua mão. Quando você entende que está na guerra, a maior marca da guerra, de um soldado na guerra, é a renúncia. Porque quando um soldado vai para a guerra, renunciou. Renunciou sonhos, renunciou projetos, renunciou planos para lutar uma guerra. Que você possa renunciar sempre para colocar no altar do Senhor. Porque não há ninguém que tenha colocado no altar do Senhor que tenha ficado sem. É uma promessa da palavra. Porque quando a Bíblia diz, trazei o dízimo à casa do tesouro, para quem que é o dízimo da casa? É para os filhos. Ora, quando você dizima aqui no altar na tua casa, ora, se você é filho dessa casa, você tem parte nisso. Quando você faz uma compra no mercado, para quem que é? Não é para quem mora na casa? Então quando você entrega algo, para quem que é? Para quem está na casa. Que você possa viver essa marca nessa noite. Eu quero te convidar, nós vamos louvar. Faça o seu Pix direto, CNPJ 29 498 765 1000 invertido 85.
ou faz uma transferência para agência bancária 994, dígito 6, conta corrente 37334, dígito 6, Banco do Brasil, BL Criações, ou use o QR Code, ou acesse www.cccvinhedo.com.br/doe. Faça sua entrega, seja habilitado, que você possa entregar, contribuir com aquilo que há no teu coração e à medida da tua fé. Vamos louvar e depois eu volto para encerrar. Provai que o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes se alegrarão. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, se vosso rosto jamais sofrerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem. O anjo do Senhor nos livra. E provai que o Senhor é bom, e o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. E provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. Ei, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que você possa sair desse culto realmente abençoado para viver a marca daquilo que é um crescimento através de uma fé habilitada. Que o Senhor realmente te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um fim de semana abençoadíssimo. Que o Senhor te dê um tempo de testemunhos e de realizações. Que o Senhor te dê um tempo onde a tua fé vai ser habilitada. Eu te envio debaixo do poder dessa palavra. Eu profetizo essas palavras sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Valeu demais. O Senhor é